instabilidade no tempo deixa as cidades em estado de emergência no estado. E você vai ver também. Governador do estado anuncia aumento para professores da rede. Feira Casa Pronta chega à sua 13ª edição na cidade de Tubarão. Colegião incentiva alunos na Semana do Meio Ambiente. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Uma da tarde, 18 minutos, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, tempo estável em toda a região e com isso, com as chuvas de quarta-feira e de ontem, muitas cidades ainda estão em situação de emergência devido à passagem do ciclone, de ventos e de fortes chuvas aqui no estado. A atenção continua até o próximo domingo, pois há probabilidade de chuva forte amanhã, no sábado, em todas as regiões. A temperatura vai cair novamente, A gente está entrando no inverno, o inverno climático ali no calendário no próximo dia 21 e com isso é normal que as temperaturas caiam já nessa época do ano. Então, portanto, proteja-se aí, quem puder fazer as doações, faça para ajudar o próximo e, é claro, em caso de situação de emergência, de vulnerabilidade, entre em contato com a Defesa Civil da sua cidade. E olha só, ser cliente de um plano de saúde está cada vez mais sendo necessário no país. Aqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para cirurgia simples, como apendicite, por exemplo, estão cada vez mais em filas intermináveis. A taxa de apendicectomia entre os usuários de planos, que cobrem 1/4 da população, é de 100 cirurgias por 100 mil. Entre os que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, a taxa é de 74 cirurgias por 100 mil. Nas retiradas de vesícula, a colecistectomia, o setor privado tem uma taxa 58,7% superior à do SUS, 312 contra 197 cirurgias por 100 mil habitantes. A disparidade na oferta das cirurgias de hérnias da parede abdominal é ainda maior, 401 procedimentos por 100 mil habitantes na rede privada, número 86,6% superior ao do SUS 215 por 100 mil. Os dados sobre esses 3 procedimentos integram a pesquisa Demografia Médica no Brasil em 2025, feita pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em parceria com a Associação Médica Brasileira e o Ministério da Saúde. O estudo sobre as cirurgias teve apoio do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Após a divulgação da pesquisa, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que os resultados reforçam a necessidade de ampliar o acesso às cirurgias e serão fundamentais para orientar novas estratégias, como o aproveitamento da capacidade de hospitais e ambulatórios privados, prevista no programa Agora Tem Especialistas, lançado no fim de maio. De acordo com o estudo, 20% dos cirurgiões trabalham exclusivamente no setor privado, 10% apenas no Sistema Único de Saúde e 70% atuam nos 2 setores. 3 em cada 4 relatam que tiveram que cancelar cirurgias no Brasil por problemas na estrutura hospitalar ou falta de pessoal, como anestesistas, entre outros. Para o professor coordenador do estudo e chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo, para diminuir as filas de cirurgia no SUS, a curto prazo, será necessário deslocar para a rede pública parte da capacidade cirúrgica hoje, concentrada em hospitais privados. O Mi 21, o período de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2025 se encerra hoje às 11h59, horário de Brasília. Todos os interessados em fazer o exame devem se inscrever exclusivamente na página do participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o responsável pela aplicação do exame. O Ministério da Educação, o MEC, tem alertado pelas redes sociais que qualquer outra plataforma ou canal não autorizado
autorizado que simule o site de inscrição configura tentativa de fraude. Os participantes que tiveram os pedidos de isenção e taxas de inscrições e as justificativas de ausência de 2024 aprovadas pelo INEP também precisam se inscrever no exame. A aprovação não significa inscrição automática. Então, portanto, atente-se ao período de inscrição e cuidado com os sites falsos, hein, gente? O governo do estado anunciou um pacote de aumento de salários dos servidores da educação. O reajuste salarial chega a 11%. De acordo com o governo, esse é um pacote de valorização para os servidores da educação. A proposta inclui um reajuste salarial de 11%, somado aos 6,5% em média concedidos em novembro de 2024, o que representa até 17,5% de aumento no período de um ano. O novo reajuste será pago em duas etapas, 6,5% em julho, 4,5% em dezembro deste ano. Além da recompensação salarial, o governo também propôs um incentivo financeiro anual de até R$ 3.000 para professores ativos que atingirem metas de qualificação, dedicação e resultado no desempenho dos alunos. O valor será pago no final de cada ano. Com a medida, cerca de 90 mil servidores da educação, entre atrativos e iniciativas, serão beneficiados em todo o estado. A proposta foi apresentada ao sindicato da categoria e agora será enviada à Assembleia Legislativa nas próximas semanas. O Mi-23, a seguir, a Alesc recebe dados sobre o número de autistas no estado. Da tarde, 28 minutos. Pesquisadores japoneses desenvolveram um plástico biodegradável que se decompõe naturalmente na água do mar. Deverá ser uma alternativa ao plástico convencional, que é resistente e polui os oceanos, colocando em risco a vida de muitos animais e até mesmo dos seres humanos. Em um laboratório na cidade de Wako, próximo a Tóquio, a equipe demonstrou um pequeno pedaço de plástico desaparecendo em um recipiente com água salgada, após ser agitado por cerca de 1 hora. Plásticos biodegradáveis existentes como o ácido polilático, que não se degradam na água do mar, porque são insolúveis em água. Esses minúsculos fragmentos de plástico, com menos de 5 milímetros de comprimento, entram na cadeia alimentar, colocando em risco a vida aquática e a saúde humana. A pesquisa analisou o potencial dos plásticos supramoleculares, polímeros unidos por interações reversíveis. O estudo publicado na Science detalhou a descoberta experimental desse novo plástico com estruturas de pontes salinas reticuladas, o que o torna resistente, porém degradável na água do mar. Takuzo Aida, diretor do grupo de pesquisadores do Centro Riken para a Ciência da Matéria Emergente e da Universidade de Tóquio, destacou que o uso em embalagem seja uma das possíveis aplicações do material. A equipe ainda não detalhou planos para comercializar o produto, mas a pesquisa tem atraído interesse significativo de alguns segmentos. Atualmente, cientistas em todo o mundo estão correndo para desenvolver soluções inovadoras para a crescente crise de resíduos plásticos. A poluição plástica deve triplicar até 2040, estima o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, adicionando por ano de 23 a 37 milhões de toneladas de resíduos aos oceanos do mundo. Segundo Aida, as crianças não podem escolher o planeta em que viverão. É dever dos cientistas garantir que elas tenham o melhor ambiente possível. O pesquisador também destacou que o novo material é tão resistente quanto os plásticos à base de petróleo. Além de ser degradável no oceano, o novo plástico é atóxico e não inflamável, eliminando o risco de emissões de CO2 durante o descarte. E ainda pode ser remodelado em temperaturas acima de 120 graus Celsius, semelhante a outros termoplásticos, ou seja, é reciclável. Em ambientes de solo, camadas do material se degradaram completamente em 10 dias, enriquecendo o solo com fósforos e nitrogênio, semelhante a um fertilizante natural. Apesar de cientistas desenvolverem plásticos biodegradáveis, os pesquisadores do Centro Riken afirmam que o material proposto se decompõe muito mais rapidamente e não deixa nenhum resíduo.
1h31, olha só, gente, os casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza A e por vírus sincicial respiratório continuam aumentando em todo o país. E de acordo com o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado ontem, os estados estão em alerta de risco para o crescimento para as ocorrências graves de infecções respiratórias. Em 2025, já foram notificados 83.928 casos de SARS. Desses casos, cerca da metade tiveram resultados laboratoriais positivos para alguns vírus respiratórios e negativos para outros. Outros 7.334 estão aguardando aí os resultados. Entre os óbitos, a presença desses mesmos vírus estão positivos e mesmo no período do tempo, 73,4% da influenza A, 1,3% de influenza B, 2,8% de SARS-CoV e 10,4% de rinovírus e 5,1% de Covid. Então, portanto, que a gente tem alertado aqui, várias vezes, faça a vacina, se proteja, mantenha os hábitos de higiene, se tiver gripado, use máscara, aumentou, inclusive, a venda de máscaras em todo o país, porque as pessoas têm que se proteger. O governo está de olho, nós aqui do estado estamos em situação de alerta, não é situação de emergência. As unidades de terapia intensiva estão cheias, tanto infantis quanto adultos. Aqui na região sul, principalmente, também os casos têm aumentado. Então, é questão de saúde pública, de cuidados, porque, como estão os dados mostrando, mata. Então, é cuidar de você e de quem você ama. Pela primeira vez na história do IBGE, o autismo esteve na pesquisa do censo. 91 mil catarinenses foram diagnosticados com um transtorno do espectro autista. As informações foram repassadas para a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Espectro Autista na LESC. Pela primeira vez na história do IBGE, o autismo esteve na pesquisa do censo. Nós perguntávamos para o morador se naquele domicílio havia alguma pessoa que havia sido diagnosticada com o transtorno do espectro autista. Em Santa Catarina, o número de pessoas com diagnóstico passa de 91 mil. A maioria desse percentual de diagnosticados está em crianças de 0 a 9 anos. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, mais de um quarto de todos os autistas, mais de 27% de todos os autistas catarinenses têm de 1 a 9 anos. E se nós aumentarmos essa faixa para 24 anos, dá mais de 53% de todos os autistas catarinenses têm até 24 anos. Esses dados foram apresentados na Assembleia Legislativa para a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Espectro Autista. Com essas informações, será possível identificar as principais demandas para que políticas públicas sejam implementadas. Desde que a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista foi criada, nós reunimos um grupo de entidades que trabalham em prol do autismo, várias entidades, e junto nós vimos que precisávamos trabalhar a capacitação, desde a estimulação precoce até a inclusão dele no ensino regular. Essa frente parlamentar existe desde 2024. Na época, o foco foi na capacitação de profissionais e familiares sobre o transtorno do espectro autista. Agora, uma plataforma está sendo desenvolvida para ampliar o acesso à informação do autismo para toda a população catarinense. A intenção é que essa plataforma possa ser acessada nos próximos meses. O deputado Pepe Colasso, do Progressistas, presidente da Frente Parlamentar, explicou como ela vai funcionar. Essa plataforma vai nos dar uma riqueza de informações, como o serviço está sendo feito em cada município, a política de diagnósticos, como a educação está tratando esse assunto lá na sala de aula com o autista, como que a assistência social está chegando para acolher as famílias que têm autista em casa. Todas essas informações, esses dados nós teremos agora nessa plataforma que nós apresentaremos em breve. E sem dúvida nenhuma, isso vai nos facilitar para que a gente apresente projetos de lei com mais eficiência, né, que sejam políticas públicas eficientes, para que de fato o Estado possa servir, né, a todo cidadão catarinense que tem autismo. 1h35, então, essa frente parlamentar aí vai diagnosticar e também serve para trazer para os municípios de todo o estado como está essa situação e as políticas públicas que têm que ser voltadas para essas crianças, adolescentes e, claro, adultos que estão dentro do espectro.
Uma das maiores feiras voltadas ao setor mobiliário de construção civil, acabamentos e inovação para o lar está aberta em Tubarão. A Feira Casa Pronta segue na sua 13ª edição até o próximo domingo. Com 80 expositores que trazem ao público lançamentos, tendências e soluções criativas, a Casa Pronta se destaca por gerar negócios, fomentar parcerias e conectar as empresas com o consumidor final. Esta é a 13ª edição da feira, que já é referência no setor da construção civil, mobiliário de decoração e acabamentos e também inovação para o lar, que segue até domingo em Tubarão. E esse ano a feira está trazendo uma programação bem intensa de palestras e rodada de negócio que acontece todos os dias do evento. Para as pessoas que queiram saber a programação e participar, que é gratuito, tanto o acesso ao evento quanto as palestras, o acesso é gratuito. Você encontra toda a programação no site feiracasapronta.com.br. Então, a feira está aberta até domingo, horário de visitação durante a semana, das 2 horas da tarde às 10 horas da noite, e no sábado 10 horas da manhã às 10 da noite, no domingo das 2 horas da tarde às 7 horas da noite. O evento é para todos os públicos, de forma gratuita, está montado aqui no térreo do estacionamento do Farol Shopping. Então venha nos visitar na 13ª edição da Feira Casa Pronta Tubarão. A expectativa é que cerca de 30 mil pessoas passem pelo local durante os 5 dias de feira. Com a entrada gratuita, a Casa Pronta Tubarão promete movimentar o setor e encantar os visitantes mais exigentes. 1h37, a seguir, Meio Ambiente e Futuro, Gincana visa conscientizar alunos sobre a importância da preservação ambiental. E 41, olha só, a Secretaria de Assistência Social de Criciúma assinou ontem, dia 5, o contrato de credenciamento da primeira empresa habilitada a operar no novo modelo de serviços funerários do município. A funerária Milênio, com sede localizada na Avenida Centenário, no bairro Comerciário, passa a atuar a partir desta sexta-feira. Portanto, as 4 empresas que operavam no antigo sistema deixam de participar do rodízio, entre as permissionárias, conforme o regulamento da Lei Complementar 596/2025. A Central de Serviços Funerários passa a atender no térreo do edifício do Ifratelli, situado na Rua Coronel Marcos Rovares, no centro de Criciúma. Então, a abertura do edital, para esse credenciamento das empresas interessadas em operar no município aconteceu no último dia 15 de abril, por meio do processo licitatório, sem limite de permissionários e exceto para as empresas que atuaram no modelo anterior, de modo a garantir a transparência e a igualdade das condições entre os participantes. Então, parece que esse capítulo aí, Central Funerária de Criciúma, foi passado para frente, Então tá lá no do Ifratelli, na área central. Quem precisar de orientações vai ter que se dirigir lá, não mais aquela central funerária que estava ali na região central, perto da DTT, Agora mudou de lugar. Então, agora vamos ver se esse modelo vai para frente, se não tem nenhum tipo de problema para acontecer para a população. 1h43, olha só, gente, a conscientização ambiental tirou os alunos de sala de aula para desafiá-los em uma gincana diferente, com o objetivo de incentivar as boas práticas e entender mais sobre a Semana do Meio Ambiente. Todos reunidos no ginásio do colégio. Os mais de 1.800 alunos do ensino médio da Escola Sebastião Toledo dos Santos, o Colegião, um dos maiores de Santa Catarina, se reuniram para dias de muita ação e aprendizado em uma gincana ambiental, organizada pela própria escola, que transformou a teoria da sala de aula em prática e muita competição saudável. Nós temos 2 objetivos centrais que fazem parte das ODS da Unesco, que são a ODS número 11 e número 12. Então a ideia realmente é criar cidades completamente voltadas ao cuidado com o meio ambiente.
A gente sabe que o desenvolvimento ele acontece, mas ele deve acontecer de forma sustentável. Então, criar nos nossos estudantes essa consciência de que precisamos sim evoluir, mas com muita responsabilidade e principalmente responsabilidade com a vida da natureza e com a vida humana. Divididos em equipes, os estudantes participaram de provas que exigiram não só agilidade, mas também muito conhecimento sobre os temas como reciclagem, consumo consciente, descarte correto de lixo e prevenção da natureza. Então, eu acho que esse evento na escola é muito mais abrangente para a gente, pessoas jovens, porque a gente vai dar continuidade ao mundo. É óbvio que isso é importante para todo mundo, tanto novo quanto mais velho. Mas para aqui, para a gente, principalmente nas escolas, é importante que a gente vai levar isso aí para o mundo. Então, a gente tira daqui de dentro essas oportunidades e a gente leva para fora, para que assim a gente consiga um meio ambiente melhor e assim em si uma oportunidade de vida melhor. Que a gente precisa de um ar melhor, a gente precisa de mais plantas. Está ocorrendo muita coisa no mundo hoje em dia referente ao meio ambiente, calotas polares derretendo, todo esse aquecimento global. Então eu creio que se a gente tendo essa iniciativa, da gente mesmo e também para todo mundo, a gente vai ter uma vida melhor. Todas as turmas participaram nos 3 turnos de aula, trazendo inovações, ideias, modelos de ações que podem ajudar na preservação ambiental e nas pequenas ações do dia a dia, para se ter mais consciência sobre a natureza. Trazendo presente a temática do meio ambiente, que é uma prática da escola ao longo dos anos, de marcar esse dia com debates, com reflexões, a comissão organizadora esse ano entendeu que poderia dinamizar um pouco mais, engajar um pouco mais os estudantes e fez a proposta de realizá-la no formato de gincana. E foi bonito de ver o comprometimento e a resposta que os alunos deram, né, com as atividades, com o próprio regulamento e com o cumprimento das tarefas, onde nós tivemos aí várias demonstrações de conteúdo por parte dos alunos, de criatividade, da reutilização e demonstrando um nível de sensibilidade e de compreensão de conceitos relacionados à preservação ambiental, ao cuidado com o meio ambiente e uma riqueza, porque esse era um dos objetivos, né? Era justamente dinamizar um pouco mais a rotina escolar no formato de gincana, não tanto pelo viés da competitividade, mas para integrá-los enquanto turmas de estudantes, para trazer presente o tema e realizar as ações. E os resultados que eles demonstraram no cumprimento das tarefas fez com que a gente observasse o cumprimento desse objetivo. Ao final da semana do meio ambiente, a vitória foi de todos. Os alunos levaram para casa a lição de que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos em uma iniciativa que mostra como a educação pode ser uma ferramenta poderosa na construção de um futuro ainda mais verde. Tudo isso aqui que está acontecendo é importante porque, assim, é um incentivo, né, para a gente que é jovem, ainda mais porque depois daqui somos nós a próxima geração, né? Então, a partir de hoje, desde que começou essa semana de meio ambiente, eu já tenho prestado mais atenção nas minhas atitudes em casa, lixo, já tenho buscado preservar mais. Então, não só para mim, mas acredito que todos aqui já têm sido incentivados, né, por essa gincana que se torna mais legal até da gente preservar mais o meio ambiente. 1h47, é isso aí então, né, gente? É incentivar o jovem de hoje, porque o futuro é para eles, né? Esse planeta todo aí vai ficar para eles. Incentivar a reciclar, olhar o meio ambiente. Essa semana teve várias ações, né, nas escolas. Ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa semana toda foi falado sobre isso, então é para eles que vai ficar esse planeta todo aí. Então tem que incentivar agora para no futuro eles não sofrerem como a gente já começou a sofrer. 1h48, com essa informação a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira e da semana. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera hoje, no final de semana para você. Tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, às 2 da tarde para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem a sua semana, abrindo a grade da RIT TV. Lembrando, a TV Primavera é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa sexta, um bom final de semana. A gente se vê segunda-feira, à 1h15 da tarde. Tchau!